O ano de 2018, ano de eleição, e claro, cada pré-candidato à presidência da República já começa a apresentar aquilo que chama de proposta salvadora para a nação brasileira. É proposta exatamente na economia, né? Vamos conversar com o economista Lucas Weber exatamente sobre esse assunto. Lucas, boa tarde. Boa tarde, seu Elias. Boa tarde, ouvinte da Rádio Menina. Ô Lucas, tá aí, né? Muita coisa se apresentando como os verdadeiros salvadores da pátria no que se refere à economia. O que você está achando dessa movimentação? Olha, seu Elias, hoje, em questão de economia, nós temos dois grupos bem formados. Nós temos um grupo que quer menos interferência do Estado e outro grupo que quer maior interferência do Estado. Não vou citar nomes, não vou citar partido, mas o que a gente deve se ater à economia é a questão do Estado se interferindo na economia. Isso é bom ou ruim? No meu ponto de vista, quanto menos interferência, melhor. Né? A menos interferência, quando a gente fala em menos interferência, a gente está dizendo num Estado mais enxuto, em privatizações e no livre mercado. Deixar com que as pessoas dominem a parte econômica e o governo saia dela. Mas teria que ter aí uma recíproca em redução de impostos também? Exatamente. Com um Estado mais enxuto, com privatizações, nós conseguimos atingir corte nos tributos e taxas. Mas só que o que a gente vê por aí é exatamente, não é bem isso, né? É o contrário, o pessoal querendo contratar, querendo propor, olha, vamos ter mais gente para nos apoiar e, em consequência, aumentar impostos. Aumentar impostos. E um índice muito constrangedor ao nosso país é o índice de liberdade econômica, que mede 180 países no mundo. Hoje o Brasil está na posição de 140. Nosso vizinho Chile está na posição de 10º. A China em 111 e o Togo em 138, na posição de liberdade econômica. Inclusive a China comunista está na nossa frente, mais livre. É mais fácil empreender e fazer negócio na China do que no Brasil. Mas por que acontece isso? Burocracia, controle do Estado sobre as atividades. O Estado hoje ele regulamenta quase todos os aspectos econômicos, os cartéis, né? O cenário nacional ele é propício à formação de cartéis, aos monopólios, aos oligopólios. Então, quando existe esse problema econômico numa economia que nem a nossa, a gente não tem preço e nós não temos a qualidade. Hoje no Brasil, exemplo, bancos são 3, telefonia são 3, petróleo, 1, correios, 1, distribuidora de energia, 1, produtora de energia, muito poucas. O governo tem um grande controle sobre essas atividades e isso então prejudica na hora de nós pagar nossa conta. Se houvesse uma competição de outras empresas, o mercado fosse livre, competitivo, menos interferência do Estado, hoje nós estaríamos pagando menos na gasolina, menos na energia elétrica, menos nos serviços de correio, menos nos pedágios, em quase todas as atividades chaves que existem no nosso país. O que a gente vê, Lucas, quando você fala a questão do pedágio, nós pagamos alguns impostos no automóvel que deveriam ir para a conservação das rodovias, mas ao mesmo tempo o governo abre a privatização dessas rodovias. Não é uma coisa meio esquisita? É um contrassenso. Um contrassenso, né? Não citarei nomes de candidato, mas existe um candidato que entende que o veículo não é um patrimônio. E a proposta dele é a anulação da taxa do IPVA. Isso é importante. Isso é importante porque, bem como o senhor falou, a gente paga pedágio, a gente paga IPVA, a gente paga uma série de custos, sem dizer quando o nosso carro estraga que nós também devemos pagar. No Chile, por exemplo, se você sente trepidação na pista, eles não te cobram pedágio. Na Argentina, se tem fila nos pedágios, eles liberam os pedágios. Então, no Brasil, nós temos uma série de contas a pagar e cada vez mais. Devido ao quê? À interferência do Estado na nossa economia. Quanto mais interferência nós tiver na economia, mais empobrecida fica a nossa sociedade. Tu tá uma concentração de renda na mão dos amigos do governo e o resto do povo vive. Agora, Lucas, fazendo uma análise para esse ano, de tudo isso que você falou, o que a gente pode realmente esperar? Não votei em Dilma nem Michel Temer, mas eu estou surpreso com o governo do Michel Temer, devido aos aspectos econômicos. É muito difícil mexer na economia, seu Elias, é um remédio amargo. Para se arrumar uma economia, exigem sacrifícios. Hoje, por exemplo, nós temos um PIB de 1%, nós vinha uma recessão longa no Brasil.
Ano que vem nós podemos chegar de 2 a 3% de incremento no PIB, nós já temos uma queda de desemprego, claro que o momento de Natal é propício à queda de desemprego, nós sentiremos agora se esses efeitos vão se perpetuar no país. A inflação ela está praticamente controlada e novamente o Banco Central então despeja crédito na economia, o que faz com que o consumo volte a girar, só que o governo num curto e médio espaço de tempo ele vai ter que também priorizar não só o consumo, ele vai ter que priorizar a produção, porque com a produção a gente vai ter competitividade entre as empresas e os preços caem e a qualidade sobe. Esse é o cenário atual. O que nós temos, o que o governo deve agora avançar? Ele avançou a reforma trabalhista, nós já vemos uma geração de emprego. A reforma da Previdência é muito importante que passe devido à atração dos investimentos, tanto internos como externos, porque há uma dificuldade, há uma falta de transparência nessas taxas, nesses impostos, na vida do funcionário, o custo da produtividade, e a Previdência ela vai servir muito para isso. Em breve, na sequência da reforma da Previdência, o atual governo federal ele tem como meta a reforma tributária. A reforma tributária, olhando por cima, ele já prevê a isenção de impostos nos alimentos, nos remédios e nos materiais da construção civil. Ou seja, aquela pessoa que ganha menos, seu Elias, agora ela volta para o supermercado, ela vai poder comprar mais. Aquele remédio que ela não tinha acesso, agora ela passa a ter mais acesso. E a construção civil, né, a sua própria moradia. Né, é importante que o brasileiro tenha, com menos tempo, a sua própria moradia. Muito bem, Lucas Weber, economista, conosco aqui no programa. Obrigado pela tua presença, Lucas. Eu que agradeço. Vamos voltar logo aí para fazer mais análise, tá bom, meu irmão? Obrigado.